Graça e paz, vamos continuar estudando a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos estar lendo agora a partir do versículo de número 6, que nos diz assim: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Paulo então está falando para Tito ter aqui uma aula, ensino sobre a sã doutrina. Então, o comportamento correto, o ensino sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do Evangelho e como se comportar neste sentido de estar obedecendo a doutrina de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus e realizando obras, vivendo, atuando, de forma que comprove este conhecimento. Você vai comprovar a fé através do conhecimento de Deus, pelas obras que você realiza. Então, a fé sem obras é morta. A fé tem que abrir uma porta para que você entre pela graça. Entrando nessa porta, que é a porta estreita, você vai aprender o caminho da justiça, conhecer a Deus e andar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Então, a fé abre a porta para as obras que são a consequência de uma vida com Deus. Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, vai realizar as obras de Deus. É isso mesmo que Jesus nos ensinou. Que ele obedecia ao Pai, realizava a sua obra, o agradava em tudo. Ele é a luz, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, através das suas obras, de andar no caminho de Jesus, no caminho estreito. Então, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, que vêm de um bom senso de estudo, de entender a situação, saber o certo, saber o errado, conhecer os perigos da caminhada, os perigos de tal direção, de tal ação. Então, ser prudente é ter cuidado antes de agir, é estudar, é ter ciência o mais profundo, o mais correto possível. Ter prudência, ter uma antecipação das consequências. Então nós temos que receber o conhecimento de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo, um dom de Deus, uma revelação de Deus, conhecer a Deus e andar neste caminho. Então nós temos que já nos antecipar, já conhecer, antes de entrar pelo caminho e nos perder, ou cairmos no buraco ou na ribanceira, nós temos que ter prudência no caminho. Estudando o caminho, conhecendo a sequência, conhecendo realmente a forma como devemos nos portar. Então, ser prudente é ter um conhecimento antecipado dos perigos, das dificuldades, dos desafios e da forma como devemos agir, nos portar. Versículo 7 nos diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Então aqui está um professor, Tito, que recebeu o discipulado de Paulo, deveria ensinar os jovens, encorajá-los, passar para eles a sã doutrina, o ensino correto, o ensino equilibrado, o ensino da prudência, mas também ter o cuidado de ser exemplo. Então, o versículo 7 diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então não há nenhuma preocupação do apóstolo Paulo de manter a doutrina da graça contra as obras, não por obras, porque ele estava falando de obras da lei. O judeu, ele precisava comprovar que guardava os mandamentos para que ele fizesse parte da nação israelita, das promessas aos judeus. Tinha que ser pelas obras da lei, pelo cumprimento dos mandamentos. 360 e poucos mandamentos. Então, por obras da lei. Então, nós não recebemos este fardo das 300 e tantas obras da lei. Mas de maneira nenhuma. Estamos isentos, fomos excluídos, não precisamos aquilo que Paulo está dizendo para Tito. Fazendo boas obras. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, para os jovens, fazendo boas obras. Porque nós temos uma vida inteira pela frente. Nós temos um tempo
muito longo. E nós não podemos ficar simplesmente vivendo de algo que Jesus fez e nós ficarmos infrutíferos. Nós não trabalharmos, nós não testemunharmos, nós não socorrermos ninguém, não ajudarmos ninguém. Isso não é o caminho de Jesus, não foi isso que Jesus planejou para a sua igreja, para o seu povo, para os que o seguem. Mas Jesus planejou, a vontade dele é que nós venhamos a dar muitos frutos, a ser abundante, sempre constante, abundante, trabalhando, servindo, ajudando, amando ao próximo, socorrendo o necessitado, agindo como o samaritano fez, que socorreu o homem que tinha caído nas mãos dos salteadores, amar o próximo. Então, ser abundante, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso, Paulo está dizendo para Tito: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Vamos ocupar nosso tempo, vamos produzir. Como podemos imaginar alguém querendo constituir uma igreja, uma denominação, a sua denominação, e você ensinando aos seus jovens, ao seu povo, a não fazer nada? Você não precisa de obras. Fiquem sentados, cantem os hinos, vão para casa, voltem para o culto, e não precisa amar, não precisa socorrer necessitados. Se você vê alguém caído, não se importe, você não precisa fazer nada. É lógico, é claro que você vai perder, que a sua denominação será mal vista pelos de fora, será algo totalmente omisso, infrutífero. É claro que Jesus orientou os seus discípulos a não andarem ociosos. Paulo orientava Tito: seja exemplo em boas obras, como Dorcas, que trabalhava pelas viúvas, produzia, ajudava. Então, ela morreu, mandaram chamar Pedro. Pedro veio, as mulheres apresentaram os trabalhos de Dorcas. Veja que um exemplo na igreja. Cornélio, o anjo veio do céu, dizendo: Cornélio, suas esmolas e sua oração subiram até os céus, até Deus, e Deus nos mandou aqui para te conduzir ainda mais, para que você mande chamar a Pedro. Ele vai te dizer as palavras da vida, para que você seja agora batizado com o Espírito Santo. Então, como pode alguém, numa reforma, abolir as obras? Lutero teve seus traumas, Lutero tinha os seus problemas, Lutero tinha suas dificuldades religiosas. Então ele teve um encontro que resolveu alguns problemas íntimos, pessoais dele, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus para todo o povo. O povo de Deus, o seguidor de Jesus, o cristão, tem que ser ativo, prudente, executando boas obras, todos os dias trabalhando na seara do Mestre. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores que realizem obras na seara. Temos muitas obras, por isso Paulo diz a Tito: fazendo boas obras, que não podemos confundir com obras da lei. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, essa integridade, essa verdade, essa seriedade. Então, não podemos ser partidários de uma guerra religiosa de um grupo protestante que quis destruir o catolicismo e, por isso, não tinha cuidado de analisar com seriedade a palavra de Deus, com integridade, a respeito das boas obras e de tantas outras coisas que o católico praticava. Tantas atitudes que o protestante simplesmente quis condenar, quis rejeitar. Pode estar na Bíblia Jesus ensinando, mas se o católico praticava, o protestante tinha a ousadia de rejeitar. Então nós temos que realmente instituir uma nova reforma, reforma do amor, da integridade, da seriedade, do ensino, da sã doutrina, em que nós vamos ensinar o povo a trabalhar na seara do Mestre, a ser produtivo e o nome do Senhor ser glorificado em toda a terra. E todos virão a crer ao ver o amor na igreja, o amor de uns para com os outros, o amor pelos pobres, o amor pelo encarcerado, o amor pelas viúvas, pelos órfãos.
acolhendo o pecador, socorrendo o aflito pobre com esmolas, saciando a sede, dando de comer para quem tem fome. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.